Direto falar de política, na política do dia. Ao lado de Tássio Cruz e Edna Maciel. Vocês acompanharam o Moral do Jamos com o doutor Silvio, né? Vocês viram aí que o doutor Silvio chamou o Jamos, apresentou e notou uma alegria assim fora do normal. Tem um motivo essa alegria fora do normal, não sei qual, mas tem um motivo. Enfim, mas aí o Jamos está combinando uma galinha com Tássio aí, bom, aí é outra história. E o Eliezer de folga e o João Magalhães, eu fiz uma postagem no meu Instagram, falando do Dia News, o Tássio curtiu, o Carmen, enfim, o João também, Eliezer, todo mundo. E eu botei lá, tá? Você viu lá, eu botei hashtag Volta João, fiz um apelo, né? Mas até agora... Tá voltando. Tá voltando, né? Olha que esse embrulho lá, essa muda de roupa tá rendendo, viu? Mas vamos falar de política. Vamos começar, Edna, com uma declaração, Tássio, do prefeito de Floriano sobre o apoio que ele diz ter para o Senado Federal. Ele e a chapa, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Joel demonstrando confiança com a evolução dele nas pesquisas, Douglas. Começou em setembro com 10% e já chega a 17% em alguns estudos. Ele falou a respeito e disse que a chapa de oposição, que o Silvio, teria o apoio de 140 prefeitos. Vamos ouvir o que ele disse. Nós temos mostrado de forma clara, né, que nós estamos trabalhando com a relação em torno de 140 prefeitos nesse bloco de oposição. Nós temos um fato grandioso para a oposição, que foi algo divulgado alguns dias atrás, de que o prefeito Monsanta estaria apoiando ou iria apoiar o candidato do governo do estado, enquanto recentemente o prefeito Monsanta declarou apoio ao pré-candidato Silvio Mendes, e mostra a segunda maior cidade do estado do Piauí. Então, se nós pegarmos os fatos políticos criados, com mais os números das pesquisas e, naturalmente, a composição desse bloco de prefeitos que apoiem mais do que os prefeitos, é preciso nós chegarmos no coração de cada piauiense. Então, há uma organização tranquila por parte do bloco de oposição, liderada pelo nosso ministro, que é municipalista. E se hoje existe esse grande bloco de prefeitos apoiando o pré-candidato Silvio Mendes, apoiando nós do time de oposição, é exatamente porque esse trabalho foi feito com o nosso ministro, descentralizando as ações, firmando parceria com o município, porque as pessoas moram no município e é lá que a gente tem que cuidar de cada piauiense. Bom, se o pré-candidato Joel Rodrigues tem 140, o que é que sobrou, Tássio, para os outros? Sobrou pouco, né, Douglas? 84, né? Sobraria aí para a Joel base está subindo mais do que a inflação lá na Rússia nesse tempo de guerra, né? Está acompanhando os tempos, né? Exatamente. E é interessante observar, Douglas, que essa estratégia vai acontecer até a chegada da eleição, mas como a gente sempre destacou, o prefeito é algo importante, ter o prefeito ao seu lado, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre o Rafael, recebendo apoio de 70% da Câmara de Parnaíba. Ou seja, o vereador é parte importantíssima desse processo e muitas vezes ele sabe melhor do que o prefeito onde é que está o voto. Então, eu acho que não podemos superestimar o apoio de um prefeito e não subestimar o apoio, a adesão de um vereador também, que é importantíssimo. Edna, eu conversava com o Tássio, aliás, eu conversei esse assunto com o Tássio várias vezes, que é o seguinte, digamos, há 3 mandatos atrás de prefeito, mais ou menos, 3 mandatos, 4, você tinha o seguinte, uma cidade, considerando uma cidade pequena, Tássio, Edna e telespectadores, cidade com 9 vereadores, né? Cidade que tem o menor número de vereadores, no Piauí tem 9. Então, uma cidade com 9 vereadores. Lá atrás, não faz muito tempo isso, o que é que acontecia? Quando o prefeito ia definir o apoio a um deputado estadual, um deputado federal, um senador e ao governador, ia o grupo completo, mesmo que aquele grupo fosse composto por vereadores de diversos partidos. Vamos supor, MDB, na época lá, PFL, enfim, mas todo mundo fechava junto. Então, era o pacote, era prefeito e vereadores. O que é que se vê hoje? Você vê o prefeito, que tem os vereadores que seguem no apoio, a maioria do mesmo partido,
Mas você tem uma divisão na hora do voto, você tem uma divisão dos vereadores em relação a candidatos. Então você tem casos, por exemplo, de um vereador que apoia um deputado estadual, o outro vereador apoia um outro deputado estadual. Quer dizer, não é mais assim como era antigamente, né? De jeito nenhum, tem que fazer um verdadeiro malabarismo. Tem que saber articular, né? Não adianta, a política mudou muito e com essas questões que nós estamos vendo agora das federações, a federalização muda mais ainda, né? Então, tem gente aí que está se unindo e que a gente está vendo, é a realidade, a gente está sempre comentando aqui, que já foram de lados opostos. Existem casos até que um ou outro teve que apoiar, a gente cita até hoje, no caso aí do candidato, não, do Ciro Nogueira, com a base do governo, enfim, que já foi do lado já apoiou o Partido dos Trabalhadores ou a coligação. E hoje a gente vê na questão dos prefeitos, dos vereadores, exatamente esse quadro que você está colocando. Não existe mais esse acordão, não existe mais uma unificação, independente de ser bandeira, de ser idealismo, ou de partido A ou B, é de acordo com que a conveniência do momento, né, é de acordo com o que é melhor, é voto. É o que o João sempre fala aqui, você também, né, Tássio? São as continhas, Douglas. Se bater as contas e ver que não dá, vimos aí o caso agora do presidente mesmo da Câmara, né? Então, não adianta. Quando eles veem que o determinado partido ou um determinado grupo na hora das contas, que vai me eleger, que vai elegê-los, aí eles partem para o outro lado. E assim vai ser até a chegada das eleições. Nós ainda vamos ter no apagar das luzes muitas mudanças. Tássio, você vê uma unanimidade quando o assunto é o governador e não, todo mundo vota para o mesmo candidato. Quando é senador, uma vaga, que é o caso desse ano, só é uma vaga para o Senado, aí nós temos uma coincidência de votos também, porque aí ou você vota na situação ou vota na oposição, né? Mas quando são duas vagas, muitas vezes há divergência. Nem sempre a base do prefeito vota nos dois vereadores que o prefeito vota. Agora, deputado federal e estadual, aí você tem uma confusão tremenda. O deputado estadual e federal apoiado pelo prefeito, que quer o apoio dos vereadores, tem que negociar não só com o prefeito, mas também com os vereadores. O exemplo o Tássio vai dar agora em Parnaíba, né, Tássio? Isso mesmo, Douglas. O pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, Rafael Fontes, secretário de Fazenda, esteve em Parnaíba este final de semana e agindo rápido, Douglas. Há uma semana atrás, Mão Santa anunciou apoio a Silvio Mendes e o Rafael esteve esse final de semana lá em Parnaíba com um grupo de 12 vereadores, Douglas. Um grupo grande, a gente está vendo aí os registros da publicação do próprio Rafael em sua página pelas redes sociais e é representativo, Douglas. Parnaíba tem... Tererê está no meio também, né? Tererê e um grande grupo de oposição. Temos 19 vereadores em Parnaíba, Douglas. Dos 19, então temos aí 12 apoiando o Rafael, mais de 70% da Câmara, ou seja... Aí tem vereador da base do prefeito, né? Tem vereador da base do prefeito, tem vereador do Progressistas, Douglas, um caso que chamou a atenção, que a gente destacou na matéria, o vereador Davi Soares, que é genro de Zé Filho, esteve aí no evento declarando apoio e fazendo discurso em favor de Rafael, mesmo sendo do Progressistas, apoiando um candidato do PT. Deixa bem claro, Douglas, aquele problema que a gente vem destacando aqui, do rompimento político entre Zé Filho e Mão Santa lá no litoral. O grupo político de Zé Filho já entendeu que ele não é o postulante à cadeira de prefeito ao final do segundo mandato do Mão Santa e já busca uma outra alternativa. Então, essa deve ser a estratégia do Rafael e do grupo aliado ao governador Wellington Dias. O município onde o prefeito estiver alinhado com progressistas, eles vão buscar as lideranças de base, os vereadores, aquelas lideranças suplentes de vereadores para tentar vencer nesses municípios. Então, é importante. Um outro fato que chama a atenção dessa foto, Douglas, aí está presente Rubens Vieira, ex-prefeito de Cocal, coordenador do próprio Piauí na planície litorânea, Florentino Neto, e que faz essa articulação da candidatura de Rafael lá nos tabuleiros litorâneos, uma região que concentra muitos votos. Então, uma resposta aos 140 prefeitos do Joel, a base do governador Wellington Dias tenta as lideranças de base para se fortalecer. Agora, o que dá para entender também,
o que dá para você interpretar é o seguinte: o Tasso vem tratando dessa questão aqui já faz um tempo, e aí não é nenhuma bola de cristal, nem adivinhação, nem futurologia. É análise dos fatos e fontes de bastidores. Que é o seguinte: há um afastamento, claro, não é, Tasso, entre Mão Santa e Zé Filho, e isso não é de agora, isso vem do final da eleição passada, porque o grupo que apoia o presidente da FIEP, a maioria dos integrantes com quem eu conversei, a maioria foi unânime em dizer que não houve empenho do prefeito Mão Santa pela candidatura de Zé Filho em Parnaíba, não houve empenho. Não é o candidato a prefeito de Mão Santa para a reeleição. Então, eu pergunto o seguinte, antes de passar para a Edna, Tasso. Percebe-se, portanto, que uma coisa é o grupo de apoio ao prefeito Mão Santa com Zé Filho. Quando você tira Zé Filho deste grupo, acontece isso. Sem dúvida, Douglas. Enfraquece, né? Enfraquece, a liderança familiar ali enfraquece. E o fato curioso, a gente até colocava isso na matéria. A lei, Douglas, ela impede que, por exemplo, uma filha ou um parente direto, ou a dona Dalgisa, ou o filho, uma Gracinha, secretária, né? seja candidato a prefeito. Então, naturalmente, o Zé Filho, vendo esse vínculo parental, ele teria o direito na sucessão familiar de ser. Mas a informação que a gente tem é que desde que esse segundo mandato começou, o Zé Filho tem perdido espaço, né? A Gracinha tem ganhado espaço e isso tem incomodado o Zé Filho, por isso ele busca esse outro caminho. Mas acho fundamental entender a política do litoral para a gente entender como ela é decisiva e deve ser fundamental na eleição de outubro. Só lembrando a você que está nos acompanhando, eu sempre bato aqui nessa tecla, 2 municípios, além da capital, que é o principal, mas 2 municípios do interior que são escolas no sentido de estratégia e que sempre apresentam os fatos de maior repercussão, mais polêmicos das eleições. Parnaíba, segunda maior cidade do estado, região norte, e Picos, na região sul. Sempre atento aos dois, e na eleição municipal, então, aí é o que o bicho pega. Mas na eleição estadual também a coisa acontece. Agora, Edna, aí você tem, como disse o Tasso, um enfraquecimento. Quer dizer, você tem aí uma certa cisão na família, na base do prefeito, né? Quer dizer, isso enfraquece aquilo que ele poderia oferecer ao pré-candidato Silvio Mendes. Né? Pois é. Agora nós estamos vendo aí, vai se montar um novo quadro, né? Vai se desenhar um novo quadro. Eu estava contando aqui, são 7 partidos, se não me engano. Isso. Né? Na Câmara, né? Exatamente. Então, por aí a gente vê que confirma o que você estava falando na questão da base dos vereadores, né? E o que a gente sempre vem falando aqui, não desmerecendo os prefeitos, né? Mas os vereadores são fundamentais e nesse caso aí, na política do litoral, a gente está vendo um quadro muito novo, uma divisão de grupos e Zé Filho mesmo insatisfeito vai começar a traçar uma nova história, né? Essa divisão aí vai dar um novo rumo para a política lá em Parnaíba, lá no litoral. Agora, é porque assim, né? A gente conversa com vários vereadores e a gente ouve a mesma história, né? A mesma tese. Partido diferente. Que é assim, quando o vereador apoiava o mesmo deputado estadual ou o mesmo deputado federal, do prefeito, aí as obras vinham todas via prefeito. Né? Nem o eleitor sabia que ali tinha sido um pedido do vereador. Agora não. O vereador vai lá e pede ao deputado estadual ou ao deputado federal uma emenda para a construção, por exemplo, de calçamento ou de uma passagem molhada na zona rural. Né? Aí na inauguração o vereador diz lá que foi um pedido dele mesmo, com a participação do prefeito e tal. Ou o prefeito vai inaugurar, ele está lá. Mesmo sendo de oposição, isso tem acontecido muito no interior do estado. Vamos falar agora do senador Mano Ferrer, que comentou o crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas, Tasso. Isso. O senador Mano Ferrer demonstrando confiança, Douglas, com o cenário. Nós tivemos alguns estudos divulgados nas últimas semanas. O senador Ciro Nogueira, ministro Ciro Nogueira, até compartilhou algum desses estudos em que Bolsonaro se aproxima, e em alguns deles chega a empatar com o Lula, né, no empate técnico. E o Elmano mostrando confiança. Segundo ele, algumas mudanças vão surgir, surpresas também. Vamos ouvir. As pesquisas sempre são importantes, porque é um dado matemático, estatístico,
que traduz a realidade de um momento. Então nós estamos iniciando um processo eleitoral e sei que isso aí baliza, ou seja, dá um norte do que está acontecendo no momento atual. Você acha que está havendo mudanças? Por muita pesquisa, sim, está havendo mudanças e vamos ter muitas mudanças ainda nesse processo. Por quê? Porque são os fatos novos, política e natureza política e articulações, vão resultar em fatos e atos que nós não estamos imaginando. Bom, isso aí, assim como está havendo na guerra entre Ucrânia e Rússia, essa guerra de narrativas também ocorre na política, né? Quer dizer, a oposição diz uma coisa, a base diz outra. Por falar em base, Tássio, a deputada Marina Santos nega que vai deixar a base governista? A gente conversava mais cedo, a Edna, né? Surgiu a informação que ela pudesse, né, Edna? Romper com o Wellington e aderir à base de Bolsonaro. Ela não concordou Circulou com a até história, nos grupos de WhatsApp, né? Ela não concordou com a história, não. Mas a gente foi atrás, né? Eu conversei no bastidor, consegui a informação, inclusive um áudio da própria deputada dizendo, negando essa informação. Nós temos aí, né? Temos aí o áudio? Vamos acompanhar o que a Edna fez. Vamos lá. Não, de forma alguma, não confirmo saída de base governista, não. Eu estou avaliando o cenário ainda e vamos aguardar um pouquinho para tomar uma decisão. Bom, ela falou aí, Edna, que vai esperar um pouquinho para tomar uma decisão. Não, primeiro ela nega que saiu da base governista. Aí depois ela vai tomar uma decisão. Mas aí, Edna, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Como é que ela vai concorrer à reeleição pelo PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, apoiando o governador Wellington Dias? Aí é que está as divulgações que surgiram. A divulgação, na verdade, foi uma que surgiu hoje, enfim, dizendo que ela mesmo falou que seria até mais fácil, ela estando, claro, apoiando o presidente, no partido do presidente, para ela conseguir o que ela quisesse, nas emendas, né, enfim, nos projetos. Mas ela negou que tenha dito isso. E é um ponto de interrogação. Vem, de novo, o que a gente está sempre comentando aqui, Douglas. Essas contradições, né, ou essas dúvidas, essas indecisões a essa altura do campeonato, a gente fica com um ponto de interrogação também, porque se ela é do partido do presidente e está na base governista, como é que vai ser agora? Né? Por exemplo, mas a deputada mandou o áudio negando realmente essa informação. Por exemplo, Tássio, quando o presidente Bolsonaro estiver no Piauí, num palanque, fazendo um discurso, um comício, ela sobe ou não sobe? Quando o ex-presidente Lula estiver no Piauí, num palanque, fazendo um discurso, ela sobe ou não sobe? Como é que fica isso? Eu acho que é completamente inviável, Douglas, que a deputada Marina fique no PL ao lado do Wellington. É o partido do presidente, né? Então não tem como acender as duas velas ao mesmo tempo. O próprio pessoal do PL vai... E o PL está desenhando uma chapa bem bolsonarista. O partido agora é presidido pela jornalista Samantha Cavalco, muito próxima ao presidente Jair Bolsonaro. Então eu acho que é completamente inviável. Ela deve mesmo buscar se acomodar em uma sigla da base governista ou na coligação cruzada PSD-MDB ou na coligação do PT ou na federação do PT. Algum caminho ela deve buscar estando ao lado de Wellington Dias. Aí ela tem que decidir o seguinte: se ela quer ficar na base de apoio do presidente Bolsonaro, tudo bem, está lá no PL. Mas se ela quiser ficar na base do governador Wellington Dias, tem que procurar outro partido. Esse não vai dar para ela continuar, porque... E tem que se posicionar, né? Tem que se posicionar. Não dá para... Porque, por exemplo, se não fosse eleição, não tem nenhum problema, porque você tem uma proximidade, eu estou falando no período, né, antes da eleição, quer dizer, agora, tinha uma proximidade do deputado federal Júlio César com o presidente Bolsonaro. E o deputado Júlio César aqui faz parte da base governista. Mas agora não dá mais, quer dizer, agora é um período eleitoral, todo mundo tem que tomar uma posição, todo mundo tem que decidir para que lado vai, não pode demorar. Agora, como disse o próprio presidente do Solidariedade aqui no Dia News, o deputado estadual Evaldo Gomes, se a deputada Marina tivesse ficado no cantinho dela, quietinha lá na Solidariedade, ela ia precisar de menos votos para se reeleger do que vai precisar agora numa outra legenda, né? Se ela vai, por exemplo, concorrer lá no PSD, ela vai ter Júlio César, Fábio Abreu, Marcos Aurélio, né? Castro Neto. Muita gente. Castro Neto, entendeu? Se ela for... O Solidariedade não pode porque não acede ninguém com mandato. E se for
para a base governista, Rejane Dias, Berlong Solano, Também Francisco Costa. Também vai ter difícil. muita gente. É difícil. Olha, deputadas e deputados federais ou estaduais que pretendem trocar de partido político antes das eleições de 2022 terão 30 dias, olha só, 30 dias para fazê-lo sem perder o mandato por infidelidade partidária. Esse período é conhecido como janela partidária, que começa a ser contada a partir da próxima quinta-feira, 3 de março, e termina no dia 1º de abril. Então vamos lá, a gente fez aqui uma cartela, uma tela com algumas informações de mudanças que podem acontecer. Não é? Então vamos lá, na janela partidária, Câmara Federal, deputados federais, nós temos aí, Tássio, a probabilidade de mudança de 4, não, volta lá. 40%. Volta lá. Isso. Volta para a primeira lá, porque aí a gente depois passa para o percentual. 4 deputados federais, o que representa 40% da base, não é isso? Isso, correto. Fábio Abreu, que deve sair do PL e ir para a coligação cruzada do PSD. Flávio Nogueira, que ainda não definiu. Marcos Aurélio, que vai para o PSD. E Marina Santos, que ainda não definiu. 4 dos 10 deputados federais devem mudar de partido. Teríamos aí o deputado Átila Lira, que não será candidato à reeleição, Vai ser o Átila Filho. mudaria naturalmente, que foi eleito pelo PSB, e o filho vai disputar pelo Progressistas, mas não entra aí nessa conta. Mas 4 dos 10 deputados federais. Mas se a gente mudam levar de em partido. consideração, por exemplo, o histórico da vaga, né? Isso. Que é do deputado federal, aí nós teríamos já uma mudança, mas como a definição correta, quer dizer, a pessoa mesmo, 40%. Aí agora nós vamos mostrar, pode acontecer outra, né? Isso, mais pode uma, acontecer outra. enfim, mas agora vamos para a Assembleia Legislativa, lá para deputado estadual. Devem ser 14 deputados estaduais que devem mudar de partido, quase 50% da Assembleia Legislativa. Aí vamos lá, Tássio. Ó, estamos vendo então Firmino Paulo, que deve ir para o PT, Tereza Brito, que ainda não se definiu. Ali mas não é, aí pode só sair. uma correção, ali Firmino Paulo não é PP, ele está no PP. Ele está né? no PP, ele vai para o PT. Ali estão os partidos PT, onde eles trabalhando. estão. Eles no estão, momento. né? Nerinho, que sai do PTB, deve ir para o PSD. Flávio Nogueira, que sai do PDT, ainda não se definiu. Elisângela Moura, que pode ir para o PT. Marden, que vai para o Progressistas. Hélio Isaías, que deve ir para o PSB. E Fábio Xavier também para o PSB, a primeira cartela. Na outra, Passar para a próxima Janaína aí. Marques, que deve ir para o PSB, Federação, ou para o PT. Gustavo Neiva, que vai para o Progressistas. Oliveira Neto para o PT. Carlos Augusto, que deve ir para o MDB, na coligação cruzada Isso. MDB e PSD. Georgiano Neto, que vai para o MDB. E Dr. Hélio, que também deve encaminhar para o MDB. 14, Edna, dos 30 deputados mudando de partido, ou seja, vai ser um rebuliço grande lá na Assembleia. Agora, Edna, aí, levando em conta os deputados estaduais, são 14 deputados estaduais, quase a metade da Assembleia. Aí, nessas mudanças, idas e vindas, só o MDB pretende eleger 1/3 da Assembleia. São 10 deputados, segundo previsão do MDB. É 1/3. E aí, como é que ficam os outros? A super bancada, né? Muito. E quando a gente ouve os outros partidos dizerem a quantidade também de deputados que vão eleger, a conta não fecha. Não, tem que construir outra Assembleia em cima. Não dá pra... Lembrando, Douglas, como Muita você gente. disse, quinta-feira a janela se abre e e vai até o dia 1º de abril, dia da mentira. Ih, olha Pois aí. quem disse E que vai a gente mudar, olhando quem disser assim- que vai mudar dia 1º, pode esquecer. Olha, uma Muito coisa que eu tenho tempo, pensado né? também é o seguinte, a gente está falando só de MDB aqui, né? Porque na verdade, nós temos 3 chapas na situação, né? A chapa do PT, MDB. não é isso? A chapa PSD, MDB e a chapa do Solidariedade. Então são 3 chapas. Só o MDB pretende eleger 1/3 dos deputados. Então vamos considerar 10 aí. Aí se apostaria o quê, Tássio? Na base governista. Elegeria a metade da Assembleia? Bem mais. Bem mais, nós né? temos o PT, nós temos 20? essa coligação do PSB. Se a gente lembrar a última eleição, Douglas, a base governista elegeu 24 dos 30 pouquinho deputados, mais, né? com progressistas ainda ao lado. Mas vamos colocar aqui uma conta 20 e 21. Eu imagino que deva ficar nessa faixa. Nessa faixa, Progressistas devem fazer entre 5, 6 deputados estaduais, né? E com isso a base deve ficar entre 22 Aí, se e você 24. tiver A força a do- vitória da base governista, é uma coisa, é ótimo. Mas se tiver a vitória da oposição com essa base oposicionista da Assembleia, vai ficar complicado ainda.
muito difícil de governar, né? É muito difícil de realmente fazer a coisa dar certo, porque aí não, o peso e a medida não vai dar E certo. você pode até puxar um ou outro, mas puxar para você Esticar formar a maioria como? para evitar, por exemplo, pedido de impeachment, é difícil tirar a gente desse... É um outro lado que a gente tem que observar na E tem que eleição. pensar em todas as possibilidades, Claro. né? E é importante destacar aí, Douglas, nesse cenário, que o MDB, independente de quem ganhe, ele vai ser um partido definitivo, vai ser um partido Vai. Já que apoia a mais base. forte da O Assembleia. partido, Silvio ou Rafael ganhando vão ter que sentar com o MDB para conversar. Se for- O Rafael ganhando é mais fácil, que é um partido da base. Se for Silvio, Se for Silvio, a conversa é oposição. Se É for oposição. Rafael, a barganha é maior. E Muito lembra obrigado. a tradição, né, gente? O partido forte, que é o PMDB. Sempre é o fiel da MDB. balança. Edna, obrigado pela participação. Tassi também. Amanhã a gente está de volta, na terça de carnaval. Vamos terminar Olha aí. o jornal O Dia News de hoje, claro, com a charge do JA. Coloca no ar aí a charge do JA, que aí é o Mourão, né? O Exatamente. vice-presidente Mourão e o Putin, presidente da Rússia, ele fazendo ali um bigode, uma espécie de bigode, claro, uma alusão ao Hitler. Não é isso? Infelizmente é. Muito obrigado a você pela audiência, um grande abraço, uma ótima segunda-feira de carnaval, muito cuidado, muita tranquilidade, ainda estamos na pandemia e amanhã a gente se vê. Um grande abraço, até lá.